A pergunta agora é sobre 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 18, que diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E aí a pergunta é, quer dizer que então só o pecado sexual é contra o próprio corpo? Outros pecados também não seriam contra o próprio corpo, aqueles que prejudicam o nosso corpo, né? Como algum tipo de vício, quer seja em tabaco, bebida, alguma coisa que pode prejudicar o próprio corpo. Como que o pecado sexual é o único que afeta o corpo? Bom, nós temos que lembrar do contexto em que esse texto está inserido. Prejudicar o corpo aqui tem que ver com este contexto, o que Paulo está tratando aqui. E se você der uma olhada a partir do versículo 16, a partir do versículo 15, né? Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Ressoando lá Gênesis capítulo 2, versículo 24. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O que ele está querendo dizer é que quando duas pessoas, um homem e uma mulher, se unem num ato sexual, eles estão tornando os dois uma só carne. E isso só deveria ser feito, como Gênesis 2:24 desde lá mostra, com a esposa. Porque primeiro tem que deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e então se tornar uma só carne, ou ao seu marido, né? E se tornar uma só carne. De modo que qualquer outro pecado, né, qualquer outro relacionamento sexual fora deste princípio, você está se tornando uma só carne com uma outra pessoa. É neste sentido que o pecado da imoralidade sexual, ele é cometido contra o corpo, neste tornar-se uma só carne. Então, um vício vai prejudicar o seu corpo, mas não é isso que Paulo está tratando aqui, né? Este pecado contra o corpo tem relação com isso. No versículo 19 ele vai escrever: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Isso reflete o que ele escreve no versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, a partir do momento que alguém se une ao Senhor, do mesmo jeito que uma pessoa que se une a outra é uma só carne, um homem com uma mulher, assim também quando um crente se une ao Senhor, é um só espírito com ele, de modo que não há mais lugar para estas uniões pecaminosas. Não aquela união, claro, lícita, que a Bíblia diz que nós devemos, inclusive, realizar, que é o ato sexual entre um homem e uma mulher casados. Não esta união. Mas toda esta imoralidade sexual não deveria ser realizada por um cristão, porque ele é unido a Deus e torna-se com Deus um só espírito. Então é neste sentido que o pecado da imoralidade sexual é realizado contra o próprio corpo. E nesse sentido, então sim, todos os outros pecados que nós temos não são contra o corpo, porque nós não tornamos-se um, né? Não há como tornar-se um, a não ser com este pecado da imoralidade sexual.